Então, eu vou começar falando sobre os gliomas de baixo grau, inicialmente. Os gliomas de baixo grau, eles são tumores que estão muito relacionados a uma via molecular, que é a via MAPK. Então, quando a gente tem um glioma de baixo grau, a gente já sabe, pelo menos até esse momento é assim, que a via molecular envolvida é a via MAPK. Isso não significa que sempre que houver alteração na via MAPK, a gente terá o surgimento de um glioma, e também não significa que sempre será um glioma de baixo grau. Mas, quando a gente tem o glioma de baixo grau, a gente pode falar que provavelmente, né, quase certo, que seja decorrente de alguma alteração na via MAPK. E essa via MAPK é essa via de sinalização celular que eu estou apresentando aqui. Então, eu vou falar sobre ela aqui, sobre as várias proteínas envolvidas. Aqui nesse desenho a gente tem representado a célula, né? Aqui a membrana celular, com essas duas faixas aqui em vermelho. Aqui na superfície da célula a gente tem esse receptor, que é o RTK, que é o receptor tirosina quinase. E aqui a gente vê a ligação desse receptor com o GF, que é um fator de crescimento, né? Growing Factor. Então, é um fator de crescimento, é um termo genérico aqui. Então, esse fator de crescimento, ele se liga no receptor tirosina quinase. Esse receptor tirosina quinase fica, então, ativado. E, por estar ativado, ele leva à ativação dessa proteína, que é a proteína RAS. A proteína RAS ativada leva à ativação dessa outra proteína, que é a BRAF. A BRAF ativada leva à ativação da proteína MEC, que por sua vez leva à ativação da proteína ERK, que leva à ativação de fatores nucleares que vão levar tanto a, a transcrição do DNA quanto a duplicação do DNA e, consequentemente, a proliferação celular. Quando a gente fala sobre a via MAPK, esse é o braço principal dessa via, é esse caminho aqui com essas várias proteínas que estão representadas aqui em rosa. Só que essa via é uma via muito importante, porque ela é uma via bastante relacionada, então diretamente relacionada com a duplicação celular. E o nosso corpo, a gente precisa, né, da duplicação celular para que ele funcione corretamente. Então, talvez evolutivamente seja por isso que a gente não tenha um único braço nessa via. A gente tem um braço aqui secundário, então quer dizer, se eu tenho algum problema nesse caminho aqui, nem tudo está perdido, né? Ainda tem esse outro braço da via que vai garantir que a gente continue tendo um certo grau de duplicação celular e proliferação celular, consequentemente, de forma relativamente mantida. Então, esse é o braço principal e esse é o braço secundário. Aqui no braço secundário, então, a proteína RAS ativada, ela leva à ativação dessa outra proteína, que é o PI3K, que leva, por sua vez, à ativação do AKT, que leva à ativação do mTOR, e o mTOR ativado também vai ativar fatores nucleares, levando à transcrição e à duplicação do DNA e, consequentemente, à proliferação celular. E aqui estão representadas essas duas proteínas, que é a NF1 e a PTEN. A proteína NF1, ela também é chamada de neurofibromina, e assim como o nome indica aqui, a abreviação indica, ela é relacionada com a facomatose, com a neurofibromatose tipo 1. E essas duas proteínas estão representadas aqui meio que de fora da situação, elas têm um papel, na verdade, de regulação sobre essas ativações sequenciais que eu falei. Então, a proteína NF1 ela vai evitar que ocorra, por exemplo, uma ativação inapropriada, uma ativação excessivamente inapropriada da proteína RAS. A proteína PTEN vai evitar que aconteça uma proliferação uma ativação excessiva da proteína PI3K. Então, com isso, né, com essas duas proteínas aqui, a gente vai ter um controle, evitando que ocorram ativações desses dois braços da via molecular MAPK e, consequentemente, evite que aconteçam proliferações celulares de forma inadequada, excessivamente inadequada. Aqui, dentro do núcleo, tem essa proteína que está representada aqui, que é a proteína MYC.
Ela é uma proteína que é um fator de transcrição e ele não é o único fator de transcrição envolvido nessa via, e inclusive a gente vai citar alguns outros durante a apresentação. E ele é um fator de transcrição. Então, como um fator de transcrição, de cara a gente pensa assim, então ele vai pegar o DNA e vai levar esse DNA a ser transcrito no RNA e, consequentemente, no segundo momento, esse RNA vai ser traduzido numa proteína. Então, se eu estou aumentando a quantidade de proteínas, eu estou falando sobre um mecanismo de crescimento celular e não de duplicação. Só que sabe-se que mesmo sendo predominantemente um fator de transcrição, também bloqueia genes supressores tumorais e também contribui para a duplicação em si do DNA. Então ele também vai levar à multiplicação celular além do crescimento celular. E esses dois pontos finais da via, né, multiplicação e crescimento celular, são os fatores que são relacionados assim de forma direta com a tumorigênese. Aqui eu falo então sobre vários problemas que podem acontecer ao longo dessa via e que podem levar a uma propensão ao surgimento de tumores, né? No caso aqui, principalmente sobre os tumores gliais de baixo grau. Então, assim, eu só queria lembrar que essas estruturas que eu falei aqui, RTK, RAS, BRAF, MEK, ERK, MYC, NF1, PTEN, todas as outras aqui do braço secundário, são proteínas. Então, ao longo da apresentação, a gente vai falar, por exemplo, sobre a mutação da BRAF. E aí é só para ser uma coisa óbvia, mas que às vezes na nossa cabeça, no meio de tanta informação, a gente acaba não sedimentando isso, mas quando a gente fala de uma mutação da BRAF, por exemplo, a mutação ela não está acontecendo aqui, porque aqui eu estou no citoplasma e eu estou falando da proteína BRAF. Então, quando eu falo sobre a mutação da BRAF, eu estou falando que no material genético da célula aconteceu uma mutação especificamente no local, ou uma mutação, ou alguma outra alteração genética, na verdade, no local específico que é responsável pela receita da proteína BRAF, e isso fez com que a gente produzisse uma proteína BRAF alterada, de alguma forma. Então, é só para situar, quando eu falo sobre a mutação, é um processo que não está acontecendo aqui no citoplasma diretamente, mas a repercussão a gente vai ver aqui no citoplasma, porque a proteína que vai ser formada aqui, ela está alterada. Então, primeiramente falando sobre o RTK aqui, quando a gente fala sobre o RTK, ou receptor tirosina quinase, a gente pensa numa estrutura só, né? Que está representado aí, uma estrutura única. Mas, na verdade, não é uma estrutura única, né? Aqui é a boa e velha Wikipedia, e a gente tem 20 famílias de receptores RTK. Então, são receptores tirosina quinase, mas são receptores que recebem uma denominação diferente de acordo com qual é o fator de crescimento com qual ele se liga. E aqui tem vários tipos, por exemplo, a família de receptores da insulina recebe esse nome porque o fator de crescimento que vai se ligar aqui vai ser insulina. E aqui eu destaquei principalmente essa outra família, que é a família FGFR, que são receptores que se ligam especificamente a fatores de crescimento de fibroblastos. Então, o nome do fator de crescimento aqui é fator de crescimento de fibroblastos, e por isso esse receptor que eu estou me referindo nesse grupo aqui, né, nessa família em específico, é chamado de FGFR. E dentre eles, principalmente o tipo 1, então o FGFR1, quando ocorre uma alteração na sua estrutura decorrente de uma mutação genética, é, isso favorece o desenvolvimento de alguns tumores, como o DINET. O DINET não é o único tumor que está relacionado com o FGFR1, e a gente tem inclusive tumores gliais de alto grau que também estão relacionados com essa mutação. Então, assim, a gente vai ver que uma mutação a mesma mutação vai levar a tumores diferentes, porque ela pode levar tanto a um DNET, que está dentro do grupo dos tumores gliais de baixo grau, quanto pode levar, inclusive, a um tumor glial de alto grau. Então, a mesma mutação pode levar a tumores diferentes e, conforme a gente vai ver depois, diferentes mutações também podem levar ao mesmo tumor.
Aqui é um caso do Radiopedia mesmo, que é de um DNET, que tem o aspecto mais clássico, que é esse aspecto em bolhas de sabão. Então, é uma lesão que tem esse aspecto bolhoso aqui, determina um efeito expansivo local. Na sequência flare, a gente vê que as áreas mais centrais aqui das bolhas em si suprimem, mas a gente continua tendo uma alteração de sinal periférica aqui ao redor do tumor, e ele caracteristicamente não tem realce pelo contraste. Esse aqui, toda vez que aparecer esse íconezinho aqui do filme Dúvida, é porque tinha um aspecto um fenótipo radiológico que sugere para a gente a possibilidade de um determinado tipo de tumor, mas infelizmente a gente não teve acesso ao resultado, né, do caso. Então a gente já vê como que às vezes é difícil até para a gente ter o resultado histológico, e imagina para a gente saber, às vezes, a mutação genética, né, especificamente que aconteceu, ou fatores relacionados à imunistoquímica do tumor. Mas aqui é um caso que foi cogitado essa possibilidade, principalmente pelo aspecto bolhoso da lesão. Então, ela tem essas áreas de hipersinal aqui em T2, e algumas das quais suprimem no flare, como essa maior, que está representada aqui no coronal. Não tem calcificações, e a ausência de calcificações aqui ajuda, porque um outro tumor glial que é relativamente comum nessa região são os gangliogliomas, e frequentemente apresentam calcificações. Não dá para a gente descartar completamente de forma alguma a possibilidade de que seja um ganglioglioma também, mas esse aspecto em bolhas de sabão lembra mais para a gente o DNET. Também não tinha restrição à difusão e também não tinha realce pelo contraste. Então, é um tumor que tem essas áreas com esse aspecto mais cístico, assim, que suprimem no flare, né? E algumas áreas de aspecto mais sólido que não suprimem. Falando então sobre outro ponto agora da via, a gente vai falar sobre alterações que levam à produção de uma proteína BRAF alterada. Uma proteína BRAF que, por estar alterada, não vai ter o funcionamento ideal, e isso vai levar ao favorecimento do surgimento de tumores. Então, aqui eu coloquei as duas principais alterações genéticas que são relacionadas a isso. Uma delas é a BRAF V600E. Então, é uma mutação genética que aconteceu especificamente no local onde a gente tem a receita para a produção da BRAF. E o sítio onde isso aconteceu é o sítio V600E. Então, esse tipo de mutação vai levar à produção de uma BRAF alterada, e essa BRAF alterada, ela favorece o surgimento desses tipos de tumores aqui, que são os xantoastrocitoma pleomórficos, os gangliogliomas, os DNETs e os astrocitomas pilocíticos. E outra alteração genética que pode acontecer é uma fusão. Então aqui foi uma mutação. Aqui aconteceu uma troca de componentes lá no material genético, isso fez com que a alteração acontecesse. E aqui eu estou falando sobre uma fusão entre dois genes, entre o gene que é o gene da BRAF, propriamente dita, e o gene KIA 1549. Quando isso acontece, a gente leva a produção de uma proteína BRAF também alterada, que vai levar ao aumento da propensão ao surgimento também de astrocitomas pilocíticos e dessa outra abreviação aqui, que são os tumores glioneuronais leptomeníngeos difusos. Então, são tumores que são relacionados aqui à fusão KIA-BRAF. Então, a gente tinha visto lá no caso dos DNETs, né, quando eu mostrei aqui para vocês sobre os receptores, que a gente tinha então o mesmo tipo de mutação, a mutação FGFR1, favorecendo o surgimento de vários tipos de tumores, tanto tumores gliais de baixo grau como de NET, como tumores de alto grau, gliais de alto grau. E aqui a gente tem a situação onde alterações genéticas diferentes levam às vezes ao mesmo fenótipo histológico. Eles não são tumores exatamente iguais, mas histologicamente são classificados como astrocitomas pilocíticos.
E o mesmo DINET que a gente tinha falado lá antes, que podia estar relacionado com a alteração que levasse à produção de um receptor de membrana alterado, mutações que envolvem o ponto BRAF da cadeia também podem levar ao aumento do surgimento do DINET. Em relação aos astrocitomas pilocíticos, a gente já sabe que aqueles que são decorrentes da mutação BRAF V600E, eles têm um prognóstico um pouco pior quando comparado com aqueles que são decorrentes da fusão KIA-BRAF. Então, são neoplasias que têm um fenótipo histopatológico semelhante, mas que apresenta características de prognóstico e evolução, né, diferentes de acordo com o tipo de alteração genética que favoreceu a sua origem. Aqui a gente tem um caso que foi confirmado, né, de astrocitoma pilocítico. É uma criança de sexo masculino, de 11 anos, e ele tem, então, essa lesão de aspecto sólido cístico aqui no hemisfério cerebelar esquerdo. O componente sólido da lesão tem bastante realce pelo contraste. Desculpa aqui, realce pelo contraste, que é o hipersinal no flare, né? Substância branca aqui com baixo sinal. Então, ele tinha hipersinal no flare e realce pelo contraste, esse componente sólido. O componente cístico, por sua vez, a gente vê que tinha paredes finas aqui, irregulares, e suprimia no flare. Não havia restrição à difusão, nenhuma área de calcificação ou depósito de hemosiderina também no interior. Então, esse é um caso de astrocitoma pilocítico e ele pode se apresentar de várias formas. Uma delas é essa aqui, então, de uma lesão sólido-cística, mas é importante lembrar que ele também pode se apresentar como uma lesão completamente sólida ou como uma lesão que parece ser completamente cística também, que o tumor está ali na periferia desse cisto. Tem várias apresentações possíveis radiologicamente falando. Aqui é um outro tumor, que é o xantoastrocitoma pleomórfico, que é um tumor, então, que pode ser gerado pela decorrente da mutação BRAF V600E. Então, ele também tem essa característica de que muitas vezes ele é sólido cístico, às vezes o componente sólido cístico dele é um pouco mais evidente, como nesse caso aqui, em relação a esse, por exemplo, que o componente cístico, uma pequena área aqui na porção anterior da lesão, e o componente sólido, ele frequentemente realça pelo contraste, e no caso dos xantoastrocitomas, eles têm essa característica. Então, uma lesão geralmente sólido-cística, com componente sólido, que realça pelo contraste, e que frequentemente está voltado para a superfície pial. Então, geralmente ele fica colado aqui na borda pial da lesão. Esse é um caso, né, era uma menina de 11 anos, e ela apresentava, então, essa lesão sólido-cística grande, e ela tinha o componente sólido com realce aqui pelo contraste, voltado aqui para a superfície pial, inclusive tinha espessamento meníngeo aqui associado junto à borda da lesão. Esse outro caso aqui é de um ganglioglioma. E aqui, né, é um caso do livro da Osborne, né, era um ganglioglioma. Tem também uma lesão sólido-cística, também tinha um componente sólido aqui da lesão que realçava, e aqui localizado no lobo temporal, né, principalmente aqui na porção medial. Então a gente vê que essa a gente já falou sobre várias lesões aqui que tem esse aspecto sólido-cístico, né, os ginetes, os astrocitomas pilocíticos, os xantoastrocitomas pleomórficos e agora os gangliogliomas. Ele que não era uma criança, era uma mulher de 44 anos, mas que tinha um tumor aqui nessa localização frequente dos gangliogliomas, que é a porção aqui medial do lobo temporal, principalmente aqui nessa estrutura que ele acometeu, que é a amígdala. A gente tem o hipocampo aqui e logo anteriormente e um pouquinho superiormente em relação à cabeça do hipocampo, a gente tem a amígdala, que é onde tem essa alteração de sinal aqui, que também é vista aqui no coronal, inclusive com essas áreas aqui, ó, essas pequenas áreas de aspecto cístico. Opa. Aqui é a tomografia, né? Então, aqui são as calcificações que essa lesão apresenta, que é característica dos gangliogliomas. E aqui na frente tinha esse componente hipoatenuante, que talvez seja o componente aí cístico da lesão. Então, aqui a gente tinha calcificações. Então, uma lesão com aspecto com áreas meio císticas, áreas sólidas,
componente com realce pelo contraste, na porção medial do lobo temporal e com calcificações. A gente também não teve a resposta em relação a esse caso, se era ou não um ganglioglioma, mas aqui é a principal possibilidade, né? Aqui é um outro tumor, que é o tumor glioneuronal leptomeníngeo difuso, que apresenta essa característica aqui por imagem, apresenta várias áreas aqui com hipersinal em T2, periféricas, de um aspecto cístico, não só ao redor do cerebelo, mas é comum que haja essa alteração ao redor do cerebelo. Aqui também tinha alterações em outros locais, né? Mas a do cerebelo aqui é a que chama mais a atenção. Então, esse é o tumor glioneuronal leptomeníngeo difuso. E antes isso era um grupo único, né? Mas agora a gente sabe que a gente tem subtipos desse tumor. A gente tem um subtipo 1, MC1, um subtipo MC2. E essa subdivisão aqui entre tipo 1 e tipo 2, ela é feita de acordo com um padrão de metilação do DNA. Então, eles fazem análise genética do caso, veem qual que é o padrão de metilação do DNA e, de acordo com os padrões possíveis, eles vão categorizar aqui nesses dois grupos, em MC1 e MC2. A gente ainda não sabe tanto sobre essa subdivisão aqui, sobre evoluções específicas de cada subgrupo, mas a ideia que se tem até o momento é que o subtipo 2 ele tem uma menor sobrevida em relação ao subtipo 1. Aqui as características genéticas, né, que todos são IDH selvagem e geralmente, né, principalmente aqueles do tipo 1, apresentam com uma maior frequência a codeleção 1p19q. Então, assim, toda vez que a gente fala disso aqui, codeleção 1p19q, a principal coisa que vem na nossa cabeça é oligodendroglioma, né, toda vez que cita isso. Só que a gente tem que lembrar que o oligodendroglioma é um tumor IDH mutado, 1p19q codeletado. Então é uma situação diferente da que a gente está falando aqui de um tumor que é IDH selvagem, mas com a deleção 1p19q. É isso. Aqui, então, eu estou mostrando outro ponto em que a gente pode ter proteínas mal formadas, levando ao surgimento de tumores, que é quando essas alterações acontecem nas proteínas nucleares, tais como a proteína MYC, né, que é um fator de transcrição, como eu disse, mas que não age exclusivamente como fator de transcrição, age influenciando, inclusive, a duplicação do DNA e também a supressão, o bloqueio de alguns supressores tumorais. E assim como a gente tem o MYC, né, que é o protótipo aqui dessa via molecular, a gente tem alguns outros, que também são fatores de transcrição, mas que também agem influenciando a duplicação celular e bloqueando supressores tumorais, que são, por exemplo, o MIB e o MIB1L. O 1L aqui é de 1-like, é o tipo 1-like. Então, quando acontece uma alteração genética que leva à produção dessas proteínas aqui alteradas, a gente tem o favorecimento do surgimento desses tumores, que são os astrocitomas difusos, né, que são os astrocitomas grau 2, e os gliomas angiocêntricos. Aqui tem um exemplo do livro da Osborne, de um astrocitoma difuso. Então, essa lesão expansiva, que tem o hipersinal em T2, hipersinal em flare, que não apresenta um realce significativo aqui pelo contraste, e que a gente vê com uma relativa frequência. Aqui, eu vou voltar aqui é uma lesão bem superficial e tem uma ampla relação com o córtex. Nesse caso aqui, ela traz como sendo um astrocitoma difuso, mas se a gente visse isso aqui, né, na prática, a gente poderia pensar ou no astrocitoma difuso ou no oligodendroglioma também, que não valorizou também se tinha calcificações, mas a gente poderia cogitar um oligodendroglioma, principalmente por essa relação cortical. Seriam hipóteses, né, que ficariam aí e provavelmente como um todo ficaria como os aspectos de imagem
favorecem a possibilidade de uma neoplasia glial de baixo grau, como principal hipótese, algo do tipo. Outra lesão é o glioma angiocêntrico. Ele tem esse aspecto aqui, como se fosse um mini astrocitoma difuso. E ele caracteristicamente tem essa localização bem periférica. O aspecto de imagem não é exatamente específico. Sabe-se que se você encontra na sequência T1 sem contraste, desculpa, na ponderação T1 sem contraste, áreas, arcos ao redor aqui da lesão com hipersinal em T1, isso favorece a possibilidade de um glioma angiocêntrico, mas também assim, não vai ser patognomônico, nenhum aspecto de imagem vai permitir que a gente crave, né, no relatório que é um glioma angiocêntrico. Então, a gente falou sobre alterações relacionadas aqui à produção de receptores de superfície aqui alterados, sobre alterações que levam à formação de BRAFs alteradas, alterações que levam à formação de fatores aqui de transcrição alterados, e outras alterações acontecem levando à produção de uma proteína NF1 alterada. E aqui eu estou falando da facomatose mesmo, da neurofibromatose tipo 1. Então, na neurofibromatose tipo 1, nós temos mutações genéticas que vão levar à produção de uma proteína NF1, que é a proteína neurofibromina alterada, e por estar alterada, ela não conseguirá realizar bem o seu papel, que é, em geral, de realizar esse efeito negativo sobre a proteína RAS. Então, se ela não realiza bem o papel dela, a proteína RAS se ativa de uma forma excessiva, consequentemente, todos os demais pontos da cadeia aqui são ativados excessivamente, isso vai levar ao favorecimento do surgimento de um tumor. Aqui eu não entrei muito em detalhes, porque a gente vai falar disso num outro momento, quando a gente for falar sobre facomatoses, mas é algo que a gente precisa ter uma noção aqui já nessa aula. Aqui eu estou mostrando sobre alterações que acontecem aqui na via secundária, no braço secundário da via MAPK, e são alterações relacionadas ao mTOR. Aqui a gente tem um caso de um tumor, um paciente, né, uma tomografia computadorizada, a gente tem um tumor que que tem bastante realce pelo contraste, né, e está crescendo aqui adjacente ao forame de Monro, aqui junto à cabeça do núcleo caudado, e esse era um caso de um astrocitoma subependimário de células gigantes. Então, aqui eu estou falando sobre uma outra facomatose, que é a esclerose tuberosa, né? A gente viu a neurofibromatose tipo 1 e aqui a gente está mencionando sobre a esclerose tuberosa. No caso da esclerose tuberosa, a gente tem mutações genéticas que podem acontecer tanto no gene TSC1 quanto no gene TSC2, que são genes que se localizam em localizações diferentes no DNA, e essas mutações desses genes vão levar à produção de proteínas amartinas e tuberinas alteradas, e o resultado final dessas alterações é uma ativação excessiva aqui da proteína mTOR. Isso também vai levar a um aumento da multiplicação celular e o favorecimento de um tumor, que no caso, nesse caso aqui, né, da esclerose tuberosa, é o astrocitoma subependimário de células gigantes. Inclusive, aqui o mTOR é um sítio que é usado para o tratamento, né, dos pacientes com esclerose tuberosa. Alguns deles utilizam uma medicação, que é o everolimus, que é um medicamento que ele bloqueia justamente o mTOR. E às vezes a gente vê evoluções dramáticas, né, com a medicação, inclusive astrocitoma subependimário que regride muito de tamanho, às vezes você praticamente nem vê no exame de controle, né, à medida que o tempo vai passando e o paciente vai mantendo o tratamento. Então a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente também num outro momento, sobre facomatoses. Então, aqui é um resumo assim das alterações que a gente falou, relacionadas aos gliomas de baixo grau. Então, envolvendo a produção de proteínas BRAFs alteradas, tanto pela fusão KIA 1549 BRAF, quanto pela mutação V600E e os tumores que estão relacionados. Mutações que acontecem relacionadas à produção de receptores de membrana alterados, de agentes reguladores, como o NF1 alterados. Aqui, em relação à esclerose tuberosa, que eu acabei de falar, que aumenta a chance de surgimento do astrocitoma subependimário de células gigantes.
E alterações que acontecem em fatores de transcrição nucleares, né, que é o MIB, o MIB-L1, que são os astrocitomas difusos e gliomas angiocêntricos. Isso aqui que eu coloquei é a atualização que é trazida na atualização 4 do CIMPACT Now, que é sobre a nomenclatura que é sugerida para os gliomas difusos. Então, eles sugerem que a gente fale sempre de glioma difuso e, na sequência, coloque a alteração genética relacionada quando possível. Então, por exemplo, nesses últimos que a gente viu aqui, MIB e MIB1L, se a gente tem essa informação, a gente poderia dizer, então, que é um glioma difuso, MIB alterado ou MIB-L1 alterado. E aqui há vários outros exemplos de alterações que também podem acontecer na via MAPK. E quando a gente não sabe, quando a gente não sabe, não, quando é outra, né, quando é outra que não está representada aqui, né, fica dessa forma, né, como alteração em outro ponto da via MAPK. E o objetivo de tentar cada vez mais subdividir na nomenclatura dos tumores é que com o tempo a gente comece a identificar características específicas de acordo com cada um desses tipos de mutação. Então, hoje a gente fala assim, né, como um grupo maior, MIB e MIB-L1 relacionados aos astrocitomas difusos e gliomas angiocêntricos, mas essa mesma aula daqui a alguns anos, né, provavelmente vai ser algo muito mais específico do que isso. Isso é em relação aos tumores de baixo grau, que eu acabei de falar, e agora eu vou falar sobre fatores relacionados aos tumores de alto grau.